Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Finance Talks. Hoje, numa edição completamente especial, vamos falar sobre empreendedorismo social com um grande amigo meu, Marquinhos. Seja muito bem-vindo e hoje vamos discutir aqui muitas coisas interessantes. Bom, Cássio, boa noite aí a todo mundo que nos acompanha, boa tarde, bom dia, não sei que horas você vai assistir, mas privilégio enorme estar aqui com você, bom revê-lo, amigo aí de muitas jornadas, acho que ao longo do episódio aqui nós vamos poder falar um pouco disso e estou muito animado em poder estar nesse espaço e podermos compartilhar, além de algumas experiências que a gente tem, algumas reflexões que nós temos feito, mas também falar um pouco do empreendedorismo social e sobre a sua importância para os negócios, né? Entender um pouco sobre esse universo, que é o universo do empreendedorismo social. Maravilha, Marquinhos. E antes da gente começar a falar desse tópico extremamente interessante, fazer aqui um merchan da WingSARS, do nosso parceiro Leonardo Benevides, que trabalha aí com a parte de comunicação, website, aplicativos há mais de 10 anos. E está com uma mega promoção aqui para os parceiros, né, do Finance Talks. São mais de 70% de desconto. Então, se você tem aí algum projeto que queira desenvolver, a gente vai deixar os contatos aqui no card para vocês conversarem com o Leonardo na sequência. Marquinhos, poxa, são quase 2 anos que a gente não se vê pessoalmente. Essa bagunça que a gente viveu aí nos últimos anos, pandemia, muita coisa no meio do caminho, né? É. Poxa, mas para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho, quem é você? Bom, gente, eu me chamo Marcos Antônio, eu tenho coordenado há alguns anos uma estratégia de combate à extrema pobreza e redução de vulnerabilidades sociais chamada Crisálida. Eu estudei, tenho uma vida de natureza acadêmica que eu diria que é uma verdadeira odisseia. Alguns vão achar que é uma tragédia, eu acho que é uma odisseia. Porque eu estudei, fiz curso técnico de edificações no Instituto Federal, e isso me trouxe uma paixão por construção civil, por engenharia. Ah, Fui estudar engenharia, não consegui terminar, mas não consegui terminar exatamente por conta do Crisálida, né? O Crisálida entrou na minha vida e eu comecei a me dedicar mais ao Crisálida e comecei a questionar se a engenharia era talvez a melhor ferramenta que eu pudesse exercer a minha função social, né? E tranquei o curso de engenharia, fui me dedicar exclusivamente ao projeto Crisálida. Durante o Crisálida, eu fui me descobrir na vocação para a economia, e aí fiquei lá um ano e pouco no projeto, fui prestar um vestibular, fui estudar economia, e aí na economia, tanto a minha vida ganhou, eu diria, propósito, significado, quanto a gente conseguiu emprestar para o projeto Crisálida dessas características de natureza mais técnica, mais reflexiva também, para o que nós já fazíamos, né, de transformação concreta para aquelas pessoas. E a vivência com a economia foi onde eu te conheci, né, foi onde a gente conheceu outros tantos amigos queridos que a gente fez. Bons momentos, inclusive. Bons momentos, lendários momentos, diga-se de passagem. E aí o curso de economia também me ajudou a encontrar caminhos, né, para profissionalizar boa parte daquilo que eram projetos, iniciativas, essas coisas, né? Então, eu não sei como mais eu poderia me definir. Talvez um homem apaixonado pelas causas perdidas, né? Mas por fazer dessas causas, causas vitoriosas, né? Então acho que é por aí. À medida que a gente for falando, eu vou falando de uma característica ou outra que eu tenha ou que eu tenha desenvolvido ou que eu queira falar, e para compartilhar isso com vocês que nos acompanham. E são muitos pontos, né, Marquinhos? Eu queria começar lembrando, talvez, aí, um dos momentos lendários, né, da nossa amizade, que foi o Eneco 2017 aqui em É Goiânia. verdade, é Que, verdade. para quem não conhece, é o Encontro Nacional de Estudantes de Economia, que foi disparado o melhor dos encontros da história do Eneco, né? É No verdade, Brasil. é verdade. É Então, a gente, verdade. a gente convidou todo mundo que a gente tinha vontade de uma hora bater um papo, tomando um café, uma cerveja, escutando e debatendo sobre economia, né? E conseguimos fazer isso, né? Assim, não conseguimos com todos, mas assim, conseguimos ter esse bate-papo descontraído com vários desses convidados que nós tivemos, né? Não sei se você vai se lembrar, nós trouxemos para esse encontro 42 palestrantes, cara. Dos que nós fizemos questão de pôr o título, né, de palestrante. Sim. Veio aqui desde a presidente do Bitcoin do Brasil, né, acho que era Helena Margarido na época, até um diretor do Banco Mundial, né, que era o Otaviano Canuto.
todos eles passaram pelo nosso encontro, professores da Unicamp, secretários, ex-ministros, né? Ex-ministros aqui, acho que nós tivemos uns 3 ex-ministros, 2 pré-candidatos a presidente da República. Nosso atual ministro, inclusive, né? Fernando Presidente Fernando Haddad. Haddad, exato. Ci- Andou naquele carrinho, viu? Exatamente. Ciro Gomes, né? Ciro Gomes esteve conosco também. Eduardo Suplicy esteve aí também. Teve a Ana Carla Abrão também, é bom falar, né? Porque senão o povo fala, mas só vê esse povo assim, mais para lá, né? Não, veio a Ana Carla Abrão, que foi secretária aqui, foi secretária em São Paulo. Foi uma porrada de gente, cara. Acho que aquilo foi um banquete, assim, em termos de conteúdo e uma marca. Eu acho que aquilo. Não que os outros encontros, né? Aí eu preciso fazer uma meia-culpa aqui, Cássio, porque senão, se eu digo que o de Goiânia foi melhor, você sabe que eu fui presidente da Federação Nacional de Estudantes de Economia e eu fiz o encontro de Brasília, fiz o de Ilhéus, né? Com as comissões organizadoras, é claro, o do Rio de Janeiro e por aí vai, aí o povo fica enciumado. Mas eu vou dizer o seguinte, que o encontro de Goiânia, ele reuniu aqui condições, tanto infraestruturais quanto em termos de debate teórico, prático, econômico, que foram novos, assim, até para a nossa turma mesmo, né, os estudantes de economia do Brasil. Sim. Nós inauguramos uma nova forma de fazer o encontro, que gerou uma polêmica muito grande sobre aquela questão da infraestrutura, dos alojamentos e tudo, Sim. e aquilo virou um legado. Hoje ninguém mais quer fazer só com alojamento, todo mundo quer fazer com as barracas e tal. Alguém gostou desse negócio de barraca, não sei porquê, mas fez um sucesso danado, né? Eu acho que um grande ponto que a gente vivenciou no meio disso tudo, Marquinhos, foi que o país já estava bem polarizado, né? Sim. A gente vinha num período aí pós-impeachment, manifestações, né, durante a Copa do Mundo, por exemplo. Então, o país extremamente dividido. E uma série de discussões, muitas delas, claro, importantes, mas muitas bastante fúteis às vezes. Sim. E dentro da própria comissão organizadora, a gente conseguiu conciliar tudo isso, pessoas de viés mais à direita, outros mais à esquerda, mas sempre num debate bastante construtivo, né? Uhum. E por isso a gente trouxe vários convidados, vou colocar assim, de vários lados, que eu não acho que é só direita e esquerda. Sim. Minha concepção de visão política é muito diferente, né, dessa divisão, mas a gente conseguiu de fato trazer ali um bom debate, que eu acho que é o que o país precisa de fato, né? Não dá pra gente continuar nessa disputa, nesse racha, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Então, se eu olho, não concordo contigo, vou te enfiar a mão na cara. Qual que é o sentido de viver num lugar como esse, né? Eu acho que nós fizemos um esforço muito grande naquela época para fazer essa questão da pluralidade de ideias, né? E da diversidade no ensino de economia, que é uma coisa que a gente defende, que eu e você acreditamos. Então, eu acho que a gente conseguiu imprimir na comissão, por mais que a gente... E acho que era uma característica também da comissão, né? A comissão organizadora. Ela era muito diversa, ou seja, era muito diferente, com pensamentos muito diferentes, e que, com muito esforço, a gente conseguiu ir equilibrando isso, alguns mais satisfeitos, outros menos, outros a gente ajustava quando dava. A gente conseguiu equilibrar os interesses ali e entregar para todo. Eu não acho que aquele encontro foi um encontro para os estudantes de economia, eu acho que para a sociedade mesmo, conseguimos entregar um encontro de uma reflexão extraordinária, né? Sim. Passaram ali pelo nosso encontro mais de 3.000 pessoas, somando todas as atividades que nós fizemos, né? E nós não estamos falando de um grande centro urbano que está habituado a debater economia, né? Como é Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Brasília, né? Nós estamos fora do circuito. Então, eu acho que o 40º Encontro Nacional de Estudantes de Economia, que foi coordenado por você, subcoordenado por mim, por todos os amigos que nós tínhamos ali naquele momento, eu acho que ele entrega um legado muito forte, que é também nos inserir a nossa região, dizer assim, olha, nós temos aqui uma opinião para dar sobre a economia, sobre finanças, sobre o assunto de natureza nacional também, né? Porque esses estados que eu citei aqui, né, Minas, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e às vezes Brasília, tentam às vezes polarizar, né, assim, dizer, não, a gente senta na mesa, nós decidimos como é que são as coisas e a turma segue, né? E como é que o país como um todo deve seguir todas essas decisões, né? Eu penso que a gente rompeu um pouco com isso e colocamos, né, assim, nos colocamos no debate nacional naquele momento. Eu acho que o encontro foi muito importante para quem veio,
muito importante para quem ajudou a fazer também o encontro, foi muito bom. Esse, inclusive, é um aspecto importante que é bom a gente tocar também, Marquinhos, porque quando a gente, né, começa a estudar um pouco história econômica, a gente vai olhando como é que funcionam esses movimentos. Então, até muitos anos atrás, né, a Bahia, uma grande potência, né, ainda é, obviamente, mas se a gente volta 200, 300 anos atrás, é indiscutivelmente muito Muito mais mais. poderoso que qualquer outra região. E como é que as coisas mudam ao longo dos anos, né? Então, o Sudeste se desenvolve depois disso com a industrialização um pouco mais forte. E agora a gente vê essa descentralização, poxa, o Centro-Oeste produzindo, né, riquezas absurdas, polo de Manaus ao mesmo tempo. Então, assim, regiões que até então a gente falava, poxa, como é que isso vai caminhar? Como é que isso vai acontecer, né? E você que é do Maranhão, poxa, Porto de Itaqui, produzindo também na região soja, que é um espetáculo. E a gente vai, de maneira gradativa, criando condições para esse Brasil que tem dimensões continentais, de cada um dos nossos, né, conterrâneos tocar a sua vida, poder melhorar o bem-estar ali da família também. O Celso Furtado, que é um economista prestigiado pela história, né? Ele foi ministro do Planejamento no Brasil. Ele não é assim, de todo estrito senso, se a gente for olhar assim, não é economista, né? Mas a gente convencionou-se que escreveu o livro A Formação Econômica do Brasil. O Celso Furtado tem uma frase que diz o seguinte, que desenvolvimento é escolher o próprio destino. Então, quando a gente fala disso, vamos falar do desenvolvimento na Bahia, lá no Amazonas, no Maranhão, no Centro-Oeste brasileiro, né, que para outros centros urbanos, aqui nós somos a roça do país, não sei o quê. Quando a gente fala disso, eu penso que a gente está falando do que o Celso Furtado quis dizer, né, de que desenvolvimento é escolher o próprio destino, que essas regiões, que esses estados possam escolher o próprio destino. Eu penso que nós temos um caminho longo pela frente, conseguir fazer o Brasil se desenvolver em todas as suas potencialidades, principalmente dessas potencialidades de natureza regional, que se manifestam, como nós temos aqui, o agronegócio no Centro-Oeste, e outras características muito peculiares de cada uma região, que são potências econômicas não desenvolvidas, nós vamos conseguir entregar qualidade de vida, desenvolvimento, enriquecimento da nação mesmo, enriquecimento das pessoas, que é uma coisa que nós precisamos, cara. Eu acho que você toca num assunto que é muito sensível ao país. Acho que a gente precisa trabalhar para descentralizar cada vez mais isso. Isso não é ser anti-São Paulo, anti-Rio, anti-Rio Grande do Sul, ou anti-Brasília, não tem nada disso, isso é tudo Brasil. Nós precisamos estar juntos para continuar sendo o que somos e para superar os desafios que a gente tem historicamente. Mas que essas regiões precisam compreender que esse hegemonismo alimenta boa parte das pobrezas do Brasil. E nós precisamos levar o investimento para as outras regiões. E nós temos muitas regiões com potenciais não desenvolvidos e que, quando os investimentos chegarem lá, nós vamos ter um absurdo de surpresa positiva, vamos dizer assim, do enriquecimento dessa região, do enriquecimento do país e de outras potencialidades. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Por isso que eu acho que a nossa iniciativa aqui, naquele momento sobre o encontro, também faz isso, porque a gente era um outlier, né, fora do circuito. Então, quando você olha lá para a Bahia, que é uma potência econômica em todos os sentidos, tem todos os potenciais a serem desenvolvidos e potenciais que já são muito desenvolvidos. Outras regiões do Nordeste, nós temos ali Fortaleza, né, nós temos o Ceará com potencial que, apesar de já ter um parque eólico bastante interessante, mas existem outros potenciais que nós podemos explorar. Nós temos condições de explorar, em termos de novas economias e novas matrizes energéticas, por exemplo, ainda mais a energia solar, pela graça que nós recebemos aí do universo, de Deus, da natureza. Não sei quem está assistindo que acredita, mas você escolhe uma dessas e a gente foi beneficiado pela luz solar e por quanto nós podemos gerar de economia por isso, novas economias, novas tecnologias. Mas precisamos trabalhar para industrializar o país, né? Transformar, para a gente não ser só um exportador de commodities e um comprador de serviços refinados, serviços e produtos refinados, né? Mas para que a gente possa criar a nossa própria indústria e a gente dar esse salto de desenvolvimento. Então acho que é por aí.
Nesse aspecto, inclusive, acho que, poxa, o Nordeste, talvez mais do que qualquer outra região, tem um potencial energético absurdo. Porque se a região, inclusive, não chove, poxa, ali é um ótimo lugar para a gente instalar Os painéis. os painéis e por Fazer as quilômetros fazendas. e quilômetros sem nenhum tipo de problema. Claro que assim, poeira também atrapalha, tem que dar uma limpezinha naquilo de vez em quando, né, para ter eficiência energética, mas olha o tanto de capacidade de geração de emprego que isso pode gerar na região. Precisa ser feito, né, manutenção dos equipamentos, uma série de questões. Então, assim, acho que a região nos próximos anos tem muito potencial aí pela frente, como já vários estados se desenvolvem, né? Poxa, Pernambuco, potência química, Porto, tem uma série de coisas acontecendo que a gente está meio que distante às vezes, a gente, né, fica às vezes só assistindo o Jornal Nacional, só tragédia, aquela coisa toda, às vezes da Atena, né, com um programa sangrando, mas a gente esquece de olhar, né, exatamente as potencialidades, as coisas boas de cada um dos lugares. Às vezes a gente, na verdade, nem conhece aquilo dentro da nossa própria cidade, né, Marquinhos? É verdade. Isso a gente não viaja dentro do nosso estado, a gente, poxa, quero programar as férias, mas eu quero ir para a Europa. Poxa, tanta coisa bonita para a gente visitar aqui em Goiás ou no Maranhão, né? Os Lençóis Maranhenses. Que é isso. E tem lugares, os lençóis são fabulosos, mas tem a Chapada das Mesas, no sul do Maranhão, que é ali em Carolina, tem alguns complexos lá, que são coisas paradisíacas, cara, coisa de filme. Você pensa assim, eu nunca imaginei que pudesse ter isso aqui. Como nós temos aqui pertinho também, aqui na Chapada dos Veadeiros, tem alguns complexos ali na Chapada dos Veadeiros, que é coisa, assim, é coisa encantada. Por isso quem vai para lá e fica assim, vamos dizer, muito mais para lá no Good Vibes, eu não usa umas coisas naturais, às vezes. Eu não tiro nenhum motivo, porque aquilo é um charme, aquilo é de uma magia, de um encanto mesmo, que é patrimônio nosso. Nós precisamos ajudar as pessoas dessas regiões a se profissionalizarem e a transformarem essa riqueza, fazer o uso correto dessa riqueza natural, que respeite essa riqueza, mas que faça o uso disso para que a comunidade local também possa se beneficiar desse fluxo, né, da riqueza gerada pela visita, pelo turismo, entre outras coisas. Eu acho que nós já demos provas de que somos capazes de fazer isso quando a gente olha para Pirenópolis. Se olha para Pirenópolis alguns anos atrás, né, era uma cidadezinha bonita, tá, mas não era uma cidade do circuito, né? E vejo o que é Pirenópolis hoje, né, em termos de turismo. Tem um restaurante que eu vou, sempre que eu vou a Pirenópolis, eu faço muita questão de tentar encaixar essa visita lá, né? Porque como tem muita coisa para você ver em Pirenópolis, às vezes nem sempre dá. Mas tem um dos que eu vou, que é uma comida espetacular, e a chefe do restaurante faz pratos autorais. E ela era uma moradora de Pirenópolis, que estudou na UEG, fez curso de gastronomia, buscou fazer as especializações e hoje ela é chefe de um restaurante lá, comida top. Pode falar? É o Romaria. Ele é um restaurante da Divina Pousada. Então ele é um restaurante da pousada, mas quando você tiver por lá, você pode ligar e fazer uma reserva lá. É uma experiência gastronômica top. Preço é bom, não é um preço assim muito caro, né? Quando a gente fala experiência gastronômica, a gente pensa que é uma coisa muito cara. Você já está deixando para quem está nos assistindo aí com água na boca. A galera já vai dar uma jogada no Google aí para pesquisar sobre o restaurante Romaria. E já garante aí a reserva e já vai conhecer, né? Pirenópolis agrada gregos e troianos, né? Tem para tudo. Todos os bolsos, inclusive. Desde aquelas pousadas mais requintadas, chiques, com hidromassagem, aquela coisa toda, até o camping mesmo, que você joga a barraca e até as cachoeiras. Tem aquelas também mais gourmetizadas, vamos dizer assim, e tem também as mais roots também, né? Para quem gosta de um trem mais puxado, assim, né? mais roots. Então, eu estou falando isso, acho que nesse sentido, até Pirenópolis serve de exemplo, que nós temos potenciais que podem ser desenvolvidos nessa área, né? Então, não é sempre que a gente vai colocar uma fábrica, uma indústria, essa coisa. A gente brincava muito, vou aproveitar que a gente está aqui, mandar um abraço para a nossa professora Flávia, de Economia Brasileira, né? E desenvolvimento regional. Não sei se você pegou o desenvolvimento regional com ela. Ou com a Claudinha. Não desenvolvimento regional, mas, poxa, a Flávia é uma professora excepcional. Vamos ter que trazê-la aqui para a gente bater um papo com ela, viu? É verdade. Prepara, que ali é aula, viu? Ali é espetáculo. Professora Flávia. Eu sempre falava com ela, falava assim,
o sonho é que a gente consiga trabalhar esse Brasil que enxergue suas capacidades de se desenvolver regionalmente. Tem muita coisa para a gente estimular nas nossas regiões. Agora a gente precisa, né? Eu penso, Cássio, que nós somos um dos países. Eu não acho correto dizer que nós temos que melhorar a nossa cultura empreendedora, não sei o quê. Eu não acho correta essa afirmação, porque eu acho que nós somos um dos países mais empreendedores do mundo. Eu acho que o que nós precisamos é ajudar os nossos empreendedores a empreender. Fazê-los entender que não basta ter a ideia do negócio, ou não basta ter o dinheiro para o negócio. Precisa planejamento para o negócio. Então, nós temos essa estatística absurda, né, de 50% dos CNPJs fecharem nos primeiros anos, alguns não sobrevivem aos primeiros 6 meses e tudo. Por quê? Porque a gente também não preparou os nossos empreendedores para isso, né? Então, eu não acho correto dizer que a gente não é um país empreendedor. Nós precisamos ajudar os empreendedores a empreenderem, para que os negócios deles possam ir bem com planejamento, com capacitação, com orientação, com instrução, com dinheiro. Não tem como empreender se não tiver dinheiro, então nós precisamos falar sobre o acesso ao dinheiro no país, essas coisas. Então, eu falava com a professora Flávia, né, que a gente precisa estimular esse Brasil que se desenvolve regionalmente. Então, tem muita coisa que pode ser um bom serviço, um serviço excelente, que é uma coisa que é produzido localmente. E esse lugar que eu falei, viu, gente? Ó, restaurante Romaria, vocês vão ficar me devendo aí o jabá. E isso é tão interessante, Marquinhos, a gente avaliar. A gente estamos construindo o pensamento para chegar lá no ponto, né, do empreendedorismo social. Sim. Que é o tema do debate principal hoje. Mas muitas vezes a gente, poxa, né, como a gente ilustrou agora há pouco, viajar para fora e a gente não visita alguns destinos locais, mas muitas vezes a gente não compra sequer do vizinho, né? E em algumas cidades a gente vê que elas costumam se desenvolver mais rapidamente do que outras exatamente por causa disso, porque um apoia o outro. Então eu almoço no restaurante do meu amigo, do meu vizinho, eu compro na farmácia, né, ali do vizinho, e assim a gente vai criando uma cadeia de apoio e as coisas vão se desenvolvendo, né? O dinheiro circula mais rapidamente do que quando poxa, vou comprar, mas eu vou comprar no supermercado da rede gringa, por exemplo, né? Não compro na vendinha do bairro, por exemplo. Então, se a gente criasse um pouco mais de hábito, eu acho que o próprio Sebrae tem esse programa, né? Eu não vou conseguir lembrar agora exatamente o nome, mas é uma campanha que eles têm de compra do pequeno, né? Uhum. Então, poxa, se a gente de fato começar a criar esse ecossistema, poxa, o negócio deslancha de uma maneira muito mais fácil. Isso é uma coisa que se instrui, né, Cássio? A gente ensina as pessoas a fazerem isso, né? Porque eu nem vou nesse negócio que você falou aí de comprar de amigo, porque rapaz, olha, eu vou te falar, viu, velho? Eu, quando abri o negócio, eu pensava assim, não, eu vou abrir um negócio e tenho certeza que todos os meus amigos vão vir, que meus amigos querem me apoiar, querem o meu bem, não sei o quê. Serão os primeiros clientes. Claro, com certeza. Então, eu falei assim, imaginei, eu não vou ter muito esforço com isso, porque vai dar tudo certo. Cara do céu. Talvez deve ser porque eu não sou tão bonito assim, então com você deve ter sido diferente. Tenho certeza que talvez sua experiência tenha sido diferente. Essa coisa dos amigos apoiarem os negócios uns dos outros, é por isso que eu digo que isso é uma coisa que se instrui. Porque eu acho que a gente deve fazer isso até por uma questão racional. Ora, por que eu devo fazer isso? Se eu fizer comprar aqui na minha localidade, o dinheiro vai ficar aqui, às vezes a chance desse cara virar meu cliente num outro negócio ou comprar do meu filho, comprar do meu tio, comprar do meu parente, entender que a economia é um ciclo de colaborações, é um contrato invisível de colaborações. E quando eu resolvo colaborar, não com a minha localidade, mas eu vou colaborar com outro negócio, e todo mundo tem liberdade para fazer isso, mas eu preciso entender que eu sou afetado. Então, o Martin Luther King tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, aquilo que atinge o outro diretamente, me atinge indiretamente. Então, às vezes eu digo assim, não vou comprar do Cássio, não gostei, não quero fazer negócio com ele, não sei o quê, não gosto do estilo, não gosto. E aí eu termino não fazendo, aí não gosto de você, não gosto do outro, eu termino não fazendo negócios ao meu redor, localmente, tenho poder aquisitivo, faço negócio com um monte de gente fora e pronto, me sinto bem assim com isso, né?
Mas, na verdade, eu estou te atingindo diretamente e me atingindo indiretamente. Sim. Então, eu penso que nós precisamos falar mais sobre isso. Por isso que espaços como esse que você tem aqui e me oportuniza também de poder falar um pouco disso compre do seu amigo. Mesmo que, às vezes ele está começando agora, o produto dele não vai ser top mesmo, assim, igual o outro que é a sua melhor referência. Mas compre do seu amigo. Se você comprar dele, se você acreditar no seu amigo, na sua amiga, no seu parceiro, eu te garanto que ele vai se esforçar para melhorar e atingir o top. Ninguém quer ser perdedor, ninguém quer ser médio, ninguém quer entregar um produto ruim, cara. Ninguém. Por mais sacana que o cara seja. Até para ser sacana, eu penso que o cara tem que se esmerar em alguma coisa. Compra do seu amigo, ajuda ele a crescer o negócio dele. E vou deixar o desafio para quem está nos assistindo aí, cara. Já lembrar de um ou dois amigos aí que tem um negócio, que já te ofereceu alguma coisa para você comprar dele lá, ou um serviço, ou um produto, e você ainda não comprou. E a oportunidade, inclusive, de dar feedback, né? Porque, poxa, você já tem um pouco mais de intimidade. A liberdade, inclusive. Poxa, olha, eu, como consumidor, acho que talvez poderia ser, né, alterado isso, ou o atendimento. Ou, se for um produto propriamente dito, olha, as características X ou Y. E esse feedback construtivo, cara, opa, peraí, realmente, eu não tinha parado, às vezes, nem para pensar nessa outra situação que ele me colocou, né? Uhum. E assim as coisas vão melhorando de maneira gradativa. Sim, e o conselho de um amigo é muito melhor do que uma reclamação de um estranho, né? Você pensa, cara, eu vim aqui, peguei um produto e tal, eu acho que gostei, não estou reclamando, ou estou reclamando e não gostei e tal, mas é muito melhor você ouvir isso de um amigo do que você ouvir isso de um desconhecido, porque com um amigo você tem condição de acolher isso no lugar certo, do ponto de vista das emoções, colocar isso no lugar certo do ponto de vista técnico, então ajustar o seu serviço ou ajustar o seu produto e melhorar a sua entrega. Com um estranho, com uma pessoa que não é seu amigo, mas virou seu cliente por alguma forma, por algum motivo, ou por uma posição estratégica do seu negócio, ou por eventualidade mesmo, você talvez não tenha a segunda chance. E aí tem um dado, que é desses dados que rolam pela internet aí, não sei precisar qual é a fonte, que diz que uma pessoa satisfeita com o seu produto vai falar bem de você para 10 pessoas. Então, quando você atingiu atendeu bem uma pessoa do ponto de vista de satisfatoriedade, ela vai falar bem de você para 10 pessoas. Agora, quando você erra com essa pessoa, com o cliente, ele vai falar mal de você para 70 pessoas. Então, se for um amigo, talvez dê para você consertar. Agora, se não for um amigo, talvez você não tenha oportunidade de consertar e vão falar mal de você para mais 69 pessoas. E na era da internet, todo mundo conectado hoje, um celular, uma foto, um vídeo, às vezes esse número vira 7 mil e você, né, milhões, né? Piscou vira milhões muito rápido, né? Exato. Se a situação for muito gritante, né, e o flagra for assim desses mesmos mais absurdos, vira milhões, viraliza muito rápido, né? Então isso vira um depoimento contra a sua marca, contra o seu negócio. Eu gosto muito dessa visão, Marquinhos. Por isso que, assim, reforçando um pouco mais esse ecossistema, porque quando a gente passa para o campo das políticas públicas, a gente vê alguns governos incentivando algumas regiões que têm mais aptidões produtivos, né? Seja, sei lá, uma bacia leiteira, ou produção de grãos, ou uma cidade que vira polo de moda, né, de lingerie, de jeans, e cria-se ali o arranjo produtivo local com as cadeias, né, completas às vezes dentro daquela região, e aí a gente talvez chega, né, no ápice de algumas situações. Como é que você enxerga isso em algumas localidades? Tem alguma que você fala, poxa, isso aqui eu gosto, isso aqui me chama atenção? Não, eu acho que o que você está falando, cara, você precisa ser visto por duas perspectivas. Vamos lá. A primeira é que qual é o nosso desafio como nação, como sociedade, como país? Nós precisamos gerar riqueza. Nós precisamos crescer economicamente. Quando você fala da perspectiva do Estado de crescimento econômico, quais são as iniciativas macroeconômicas que nós podemos estimular para fazer o crescimento econômico? Aqui. Vocês vão me orientando aí, gente. Lembra que eu tô de calor aqui. Quando a gente está falando das iniciativas do Estado, da perspectiva macroeconômica, o Estado vai sempre olhar para quem já está andando. Porque nós vamos estimular um segmento? Vamos.
quem já está melhor posicionado, vamos só estimular, porque é um princípio econômico, nós chamamos isso de lucro marginal, nós vamos gastar menos para ganhar mais. Então, com quem nós vamos falar, investir para ter isso? Então, é natural que isso aconteça, por conta do princípio da escassez dos recursos e tudo. Mas, ao mesmo tempo, para a nossa sociedade, penso eu, nós tínhamos que startar uma outra frente de trabalho, que e as regiões não desenvolvidas? Como é que nós vamos trabalhar para desenvolver as regiões não desenvolvidas? Então, aqui, por exemplo, em Bela Vista mesmo, nós temos um exemplo extraordinário, que é a cooperativa do Cará, né? Que eles fizeram um rodízio eram todos plantadores de mandioca, e cada um tinha que desenrolar os mecanismos de produção sozinho, e não conseguiam produzir bem, né? Um produzia um tanto, o outro plantava de um jeito, plantava de outro. Quem já trabalhou mais ou menos com o campo sabe que você precisa desenvolver um padrão para que você tenha um produto padrão. Isso é muito difícil se você não tiver acesso ao recurso, à tecnologia, à metodologia de trabalho bem definida, essas coisas. Então, entre eles faziam isso muito do jeito que dava. E viviam do jeito que dava. Então, vendiam, sempre venderam. Até que eles tiveram a ideia de se juntarem. Eles se juntaram e fizeram a cooperativa do Cará. Aí eles bolaram um esquema de rodízio, de plantação entre eles, de rateio das despesas, de divisão das receitas, respeitando as proporcionalidades, constituíram a pessoa jurídica, foram ao banco, conseguiram um empréstimo. São produtores de produtos derivados de mandioca, farinha, polvilho, não sei o que, tudo. Então, é uma baita de uma experiência, está aqui pertinho da gente, é só pegar o carro, visitar lá a cooperativa do Cará, fica aqui em Bela Vista. Mas você que está nos assistindo aí de outros cantos do Brasil, não tem condição de vir aqui em Bela Vista, é só você colocar a cooperativa do Cará, Globo Rural, que você vai encontrar uma reportagem completa sobre a experiência dessa turma. E aí está uma experiência, como eu te disse, exitosa. Então, olhar para iniciativas que eu tenho, quais são as potencialidades econômicas que eu tenho em algumas localidades que não foram desenvolvidas, Sim. Quais são os recursos necessários para que a gente possa desenvolver essas potencialidades e compreender o Brasil na sua diversidade. Então, por exemplo, eu sou de uma ideia um pouco divergente, eu concordo que ela precisa ser melhor aprimorada, mas a ideia bruta gira em torno da seguinte ideia, de que o Bolsa Família não deveria ser o mesmo para todo mundo no Brasil. Então... Polêmico. Ponto polêmico. Prepara as pedradas aí. Por quê? Porque a inflação não é a mesma no Brasil. O que a gente vê no dado do jornal é a média nacional, né? Reuniu-se as disparidades, nós chegamos em um índice. Mas quem vivencia, esse é o índice. Isso serve para que os tomadores, os elaboradores da política consigam planejar a política macroeconômica. Mas para as pessoas, para você que está nos assistindo, que vive aí no seu contexto, você vive a sua inflação local, o seu índice de preços local. Então, a inflação que tem lá no interior do Pará, onde tem um meme, né, muito antigo, assim, do começo dos memes, não que eu seja tão antigo assim, né, que dizia que uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. A inflação que tem lá no interior do Pará é diferente da inflação que nós temos aqui, e é diferente da inflação que as pessoas encontram lá no Rio Grande do Sul. Então, eu penso que esse benefício, ele deve existir, mas ele deveria existir corrigindo essas disparidades. Ou seja, existem regiões que provavelmente o benefício poderia ser menor, e existem regiões em que o benefício deveria ser maior em virtude das distorções de natureza inflacionária. Para ficar só nesse tema, lembrando que o Bolsa Família é composto por questões de educação, saúde e nutrição, né? Familiar, né? Sim. Então, que são variáveis também, né? Como é que se alimenta uma família no interior do Nordeste, como é que se alimenta uma família no interior do Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro? Existem distorções? Eu acredito que existam distorções, né? Essas distorções são
graves, a ponto da gente mudar o mecanismo do benefício, não sei. Aí nós precisaria que algum dos elaboradores de política econômica estivesse aí assistindo e fizesse essa reflexão. Ou alguém chegue lá e faça isso, né? Mas é só para dizer que quando você fala assim, nós temos que investir nos arranjos produtivos locais, como é que a gente... ou a gente continua investindo nessa política de campeões nacionais, não sei o quê. Então, eu acho que a gente precisa investir em quem já está produzindo, porque isso nos dá capacidade de produção a curto prazo, aumentar, fazer crescer no curto prazo, mas ao mesmo tempo, na mesma intensidade e na mesma proporção, eu acho que nós tínhamos que investir nas regiões com potenciais econômicos não desenvolvidos. Toda região tem um potencial econômico não desenvolvido. Alguns já estão identificados, outros ainda não estão identificados. Então, eu falei do Bolsa Família só para a gente entender que existem distorções de natureza muito regionais, né? Existem recortes que são muito regionais. Nós podemos falar da mesma forma sobre a aposentadoria, por exemplo. Eu não concordo que a regra de aposentadoria seja a mesma de norte a sul, né? Porque o país não é o mesmo de norte a sul. Nós somos a mesma população, o mesmo povo, com a mesma identidade cultural, com os mesmos símbolos. Isso não... Mas os recortes socioeconômicos são completamente diferentes. Então, qual que é a expectativa de vida de um cara lá no interior do Amazonas, de um cara no interior do Piauí, no interior da Paraíba, e qual que é a expectativa de um cara no interior de São Paulo, no interior do Paraná, no interior de Santa Catarina? Então, não estou dizendo que um merece mais, outro merece menos. Estou dizendo que esses recortes precisam ser vistos. Porque se alguém vai contribuir a ponto de ele não conseguir usufruir da Previdência, então nós matamos um dos princípios da Previdência, que é que o cara, quando ele precisar, ele seja socorrido pelo fundo que ele ajudou a constituir com as suas contribuições durante todos esses anos. Então, e às vezes falta exatamente as discussões, né? Os incentivos para que essas discussões aconteçam. Porque, poxa, sentado lá de Brasília, né, com os amigos do rei, sentado de fazer, né, todas as discussões sem sair do ar-condicionado, sem visitar, de fato, o campo, sem conhecer, sem debater com as pessoas, sem ter essa construção, dificilmente nossos, né, políticos, geradores ali de legislação, vão conseguir chegar em algo que de fato beneficie a sociedade como um todo. Não estou dizendo que eles não criem coisas úteis, mas tem muita coisa que também são inúteis, né? Então a energia podia estar canalizada de uma maneira um pouco mais eficiente. Mas se a gente começar a gerar esses debates, poxa, talvez aqui nesse setor ou nessa cidade, se a gente colocar um pedaço da cidade dentro do auditório para discutir, para debater, um levanta a mão, o outro levanta do lado de lá, e um dá uma ideia, outro dá outra, esse negócio vai sendo construído, né? Eu gosto muito, você é mais envolvido do que eu, talvez, nessa parte de associativismo, né? Tá aí viajando para várias cidades, desenvolvendo isso com a turma, dando treinamentos, dando consultoria para isso, mas até as associações eu imagino que também tem um papel fantástico nesse sentido. Você comentou aí dessa do Cará, da cooperativa, talvez seja um formato um pouco diferente das associações, mas que também tem a sua importância. E aí se eu reúno ali a turma, a gente junto vamos conseguir chegar no meio termo de algumas coisas, né? Nós podemos dizer o seguinte, que a diferença entre associações e cooperativas, elas se dão no campo jurídico, contábil, essas coisas, mas elas fazem parte do mesmo ecossistema, vamos usar essa expressão para a gente compreender isso, que é juntar pessoas, mobilizar pessoas. Eu uso a seguinte frase, Carlos, transformar interesses individuais em benefícios coletivos, né? A gente não, aí volta para aquela frase que eu falei mais cedo do Martin Luther King, quando o cara ouve, benefício coletivo, então só quem se beneficia é os outros. Não, gente, você tem que entender que quando a gente fala que é coletivo, você está inserido dentro desse coletivo, você é um dos beneficiados desse coletivo, né? Então, as associações e cooperativas servem muito a isso. Eu acho o trabalho das associações um trabalho espetacular, cara, porque a associação, ela faz isso, ela junta os players locais, sabe? E ela diz assim, olha, a gente tem o fulano produzindo tomate, nós temos o outro que produz o rótulo, nós temos o Manuel o caminhoneiro e tal, junta todo mundo, diz assim, usem os produtos uns dos outros, venham aqui, eu vou fazer uma capacitação para vocês e tal. Então, as associações, elas cumprem esse papel de juntar as pessoas
para transformar esses interesses individuais em benefícios coletivos. As cooperativas também, né? Eu posso contar aqui, por exemplo, a história da primeira cooperativa do mundo, formalmente falando, que é a Sociedade dos Probos de Rochdale, que surgiu ali no século, nos anos 1800 e uns quebrados, plena Revolução Industrial, as pessoas não tinham condição de comprar comida, né? E aí, essas pessoas foram se juntando ali na Sociedade dos Probos de Rochdale, sendo 27 homens e uma mulher. Eles se juntaram exclusivamente para comprar comida. Chegavam no dono do armazém e o cara falava assim, não, para você é tanto. Mas é muito, eu não tenho condição de pagar. Eu sinto muito. E eu imagino, né? Eu fosse elaborar essa situação, mas aí o cara sentou ali fora e ficou esperando, o que eu faço da vida? Aí entrou outro e falou assim, para você é tanto. Não, mas o outro falou, pagou tanto, isso eu não tenho condição de pagar. Ele falou, não, então não tem jeito, não posso vender para você. Eu tenho que vender mais para quem me dá mais e tal. Assim vai o próximo. Até juntar esses 20 e poucos ali fora. Vocês estão aí fora fazendo o quê? Rapaz, eu tentei comprar, não consegui. Também não. Quanto é que dá aí? Vamos fazer uma conta aqui todo mundo? Vamos. Eu acho que agora ele vende. Desse tanto, você vende? Vendo. Então, assim, para a gente ter uma ideia de que às vezes você está passando um aperto aí local, você tem uma ideia, mas não tem a condição para empreender, às vezes não tem o dinheiro, não tem a equipe toda. Então, vai juntando gente. Eu acho que as associações cumprem esse papel extraordinário. E a cooperativa faz isso também, né? Sim. Mobiliza, encaixa todo mundo num processo de produção, todo mundo é dono do negócio, todo mundo participa do negócio, participa do processo de tomada de decisão, entrega um produto ou um serviço para a sociedade e paga os custos e distribui os lucros. Então, acho que isso, eu sou suspeito para falar, porque eu acho formidável, né? Nos últimos anos, nós trabalhamos com Crisálida na criação de vários arranjos, né? Muitos deles cooperativos, com cooperativas de catadores de material reciclável e outros. Tem as outras cooperativas que a gente foi se envolvendo, né? Nós conhecemos aqui todo o sistema, né? Então esse assunto aí eu sou entusiasmado. E cada pessoa contribui com a sua aptidão, com o seu conhecimento, né? Porque tem uma situação, como você falou, poxa, aqui para mim, a minha curva de aprendizado, inclusive, é muito grande. Então, para eu chegar naquele nível lá, eu vou ter que dedicar demais. Então, poxa, Marquinhos, vem cá, você entende mais desse negócio, começa a tocar e a gente vai fazendo isso da melhor forma e cada um vai aprendendo um pouco com o outro, inclusive, né? Exatamente. Então, acho que esse exemplo que você usou aí da cooperativa já existe, inclusive, até hoje, né? A gente vê hoje, talvez para mim a realidade um pouco diferente, mas eu vejo muito a turma fazendo os clubes de compras no agronegócio. Mas né? é isso. Junta vários fazendeiros aqui, né? E compra maquinário, compra grão, compra semente, compra defensivo. Mas, enfim, deve ter aí clubes de compra para várias coisas no país, né? Tem de tudo. E tem as chamadas, no arranjo cooperativo, você chama cooperativa de consumo, né? A gente se junta aqui e vamos todo mundo escolher o que nós vamos comprar. Todo mundo compra. Você sabe que quando você compra em maiores quantidades, nós temos os chamados ganhos de escala. Então, a gente termina pagando menos e ganhando mais. Então, tem muitas cooperativas de consumo. Isso começou com essa, né? Que é a cooperativa que era chamada Sociedade dos Probos de Rochdale, que era gente que não tinha condição de comprar comida. E em 2 anos se tornaram um grande empreendimento. Em 2 anos eles eram uma cooperativa com mais de 3.000 pessoas. E a partir dali foram surgindo uma série de outros negócios, que é outra coisa que você falou, que é uma coisa que eu acho extraordinária, que as associações têm muito a ver com isso, e que essa coisa de estimular o desenvolvimento local também tem, porque à medida que você compra do seu amigo, a demanda dele vai crescer, ele vai precisar aumentar a contratação, ele vai olhar se ali ao redor dele tem o que ele precisa, então ele vai terminar gerando mais empregos ali no próprio contexto. Se for, nós estivermos falando de uma cadeia econômica de grande porte, e não tiver naquele território, naquela região, nós vamos trabalhar para atrair esses ativos econômicos para a região, né? Então, comprar do seu amigo, comprar da sua localidade, tem um poder de mudar a sua localidade que é extraordinário, cara. Eu acho que... Sim. E assim, eu acho que muita gente às vezes confunde esse aspecto do empreendedorismo social em relação, vamos colocar assim, o mais tradicional, né, o mainstream aí, que é o talvez mais capitalista, que não é porque é social, porque não tem que dar lucro, né? É uma confusão que muita gente faz e não é caridade. Não. É um negócio que talvez tenha uma visão de gestão um pouco diferente. Claro que também não chega ao ponto de extorquir como alguns negócios capitalistas. Então,
tem um meio termo, um equilíbrio no meio disso aí, né? O que está colocado para o empreendedorismo social e os negócios sociais? Eles são negócios como qualquer um. Então, primeiro, não é filantropia. Não pode confundir, porque tem a palavra social com essa questão de filantropia. É um negócio. Segundo, se é um negócio, primeiro princípio do negócio, ele tem que dar resultado. Positivo, preferencialmente, né? Sim. Então, tem que dar resultado. Esse resultado, todo mundo que faz parte do negócio é remunerado a preços de mercado, ou seja, estamos em situação de competição igual. Todo mundo que trabalha no empreendimento social é remunerado como um colega que trabalha na mesma função em outro negócio que seja do mainstream. Só que a divisão dos resultados é aí que está a diferença. Em vez de a gente mandar a divisão dos resultados para os donos do negócio, a gente reinverte os resultados na causa que você tiver inserido. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de colocar, aproveitando, por exemplo, a nossa experiência com o Crisálida, que são cooperativas de catadores de material reciclável. À medida que você entra nesse universo de reciclagem, isso é um mundo, cara, é um universo. Você recicla o papel... E um baita problema para as cidades, sim, inclusive, sim. né? Você tem, por exemplo, ali o papelão, a latinha, a garrafa PET, o papel, a revista e o lixo orgânico, que não recicla. No meio disso tudo, a gente tem que falar da reciclagem, da sustentabilidade, não sei o quê. Aparece um produto, que vez por outra aparece na cooperativa, que deve ser reciclado, mas que não é de competência da cooperativa. Estou falando do óleo de cozinha. Então, às vezes, ele chega lá como produto que foi descartado. Descarte. E aí, naturalmente, as cooperativas às vezes vão tentar aproveitar o PET, a garrafa, a vasilha com que esse conteúdo chegou lá e vai ter que descartar o PET, o conteúdo, o óleo, né? Em um outro recipiente, já que vai mandar aquilo para o aterro, provavelmente. Sendo que nós podemos trabalhar com isso. Pode virar um sabão, por exemplo. Aí, por exemplo, o resultado, vamos supor que isso é um negócio social, uma empresa de empreendedorismo social. Então, agora nós temos, trabalhamos com o que nós trabalhamos, vendemos, pagamos os nossos custos, pagamos os salários de todo mundo que está na linha de produção a preço de mercado, e agora tivemos algum resultado? Tivemos. Vamos reinvestir no que nós trabalhamos. Como é que nós podemos fazer isso? Podemos pegar, por exemplo, uma coisa dessa como óleo, transformar isso num produto? Vamos. Mas é tudo de maneira muito profissional. Isso é um destaque que a gente precisa fazer. Você às vezes precisa comprar uma caldeira para jogar aquele negócio, tem que ser profissional. Processado. Óbvio, né? Na proporção que o seu empreendimento comporta. Sim. Mas é para você profissionalizar isso. Então, você começa a trazer esse óleo para cá, você de novo está na sua causa, né? Sua causa não é só reciclagem de resíduos sólidos, sua causa é reciclagem. Então, manda esse óleo para cá, que nós temos condição de armazená-lo melhor e aproveitá-lo para uma outra finalidade. Então, ele vem para cá, a gente traz as capacitações, forma pessoas para fazer o manejo adequado dos elementos químicos das substâncias químicas que vão fazer parte do processo de fabricação do sabão, faz um plano de negócio para esse produto, cria a marca desse produto, faz a prospecção comercial desse produto e lança um produto no mercado, um sabão ecológico, reaproveitado, a partir do óleo de fritura, pega a causa disso, são mais de 17 metais pesados que deixaram de contaminar o solo, os lençóis freáticos e os rios, e por aí vai. Cria o storytelling todo. E lança o produto e começa a ganhar mais receita com a venda desse novo produto, até quem sabe de repente isso virar uma nova empresa. Sim. Entendeu? Uma empresa de produtos de limpeza a partir da reutilização de outros produtos e tal. Então, isso é um mundo, né? Mas eu estou dando só um exemplo de como seria, né? Então, você recebe os resultados, paga os custos, paga todo mundo a preços de mercado e o que sobra você reinveste na sua empresa, na sua causa, essas coisas. Isso é o ciclo dos negócios sociais, né? Um split, vamos aproveitar até, porque você já tem mais experiência com isso aí, pode compartilhar até mais profundamente com quem está nos assistindo. Eu tenho visto, inclusive, você comentou aí sobre a cooperativa de reciclagem não usar os orgânicos, por exemplo.
Que é outra coisa. Que é uma situação que eu vejo algumas iniciativas aí, né, espalhadas, mas ainda muito incipiente, que é a reutilização desses orgânicos, desses resíduos, a formação de algumas hortas comunitárias, né, sociais, junta aquilo é decomposto, vira esterco, aquilo é utilizado para produzir alimentos, e esses alimentos voltam para a mesa de novo. Então a gente tem uma outra linha, uma outra possibilidade, que às vezes a falta só exatamente dos incentivos, né? dos nossos governantes, prefeitos e tudo mais aí do executivo, criar uma discussão disso. Porque aí vira, você já vivenciou isso mais, poxa, às vezes tem um aterro, um lixão, famoso lixão, né, e nem sequer aproveita a produção para gás metano ali, por exemplo, né, que se tivesse um certo investimento, um pensamento de longo prazo, poderia ser uma outra linha também a ser criada, né, naquele ambiente ali também. Eu nem digo tanto a criação de gás e outros, é uma possibilidade e outras coisas, porque o investimento para isso também é muito alto. O investimento de manutenção de um aterro sanitário é caríssimo, né? Mas é muito mais caro o lixão, que danifica, degrada o meio ambiente. Se tiver pessoas, ele é uma tragédia de natureza ambiental e humanitária. Sim. Eu me refiro até a iniciativas mais simples, Cássio. O que você está falando é de uma grandeza extraordinária, porque veja só, se eu consigo separar bem o resíduo reciclável do resíduo orgânico, eu tenho todas as condições de fazer um manejo mais adequado desse resíduo orgânico. Resto de poda, resto de comida, não sei o que e tal. Se eu tiver um manejo razoável desse resíduo, eu consigo trabalhar com ele com a compostagem, e fazendo a compostagem eu posso trabalhar com ele na produção de biofertilizante, por exemplo. É caríssimo, cara. Biofertilizante é caríssimo. Por quê? Porque a eficiência do biofertilizante é muito melhor do que do fertilizante artificial, vamos dizer assim. Né? Não tem que arrancar a pedra, triturar a pedra, o processo é muito mais caro. A dosagem, fabricação disso, sem falar nos prejuízos que isso traz à saúde, entre outras coisas, né? Então, isso é outra coisa em linha. Então, eu penso que os municípios que quisessem, por exemplo, nós não somos a Europa, não somos os Estados Unidos, aqui no Brasil não temos condição de gerar o resíduo, de zerar. Temos condições de zerar os resíduos, sim, usando os resíduos que são recicláveis para a reciclagem, gerando emprego com a cadeia econômica dos catadores de material reciclável. Temos condições de reaproveitar os resíduos orgânicos, fazendo o manejo adequado desses resíduos e criando biofertilizante. Estou usando o biofertilizante aqui, mas existem outras coisas que nós podemos fazer a partir do manejo adequado dos resíduos orgânicos. Os resíduos como líquido, não sei o que, né? Resíduo líquido como óleo, nós podemos aproveitar para fazer o sabão. Resíduo hospitalar não tem jeito de fazer isso, precisa ser incinerado mesmo, não tem outra coisa para fazer com isso. Resíduo de construção civil, ele pode voltar para a construção civil. A gente adapta ali algumas máquinas, seleciona melhor isso e tritura, isso volta a ser concreto, volta a ser brita, volta para a construção civil. Então, eu penso que nós temos todas as condições de chegar num número muito aproximado do zero com resíduo. Agora, isso, meu amigo, o que você falou, precisa necessariamente de vontade política, porque essa questão dos resíduos ela é uma questão relativamente nova no Brasil, vamos dizer assim, precisa da participação pública, até porque é de responsabilidade dos municípios, está colocado na lei atual, e precisa também de um compromisso da própria sociedade com relação a isso, né? É inaceitável. Que te exige um pouco mais em casa também, claro, né? Não é só simplesmente jogar tudo no mesmo recipiente e achar que coloca na porta de casa e seu problema foi embora, né? Essa relação com o lixo é uma relação muito irresponsável, eu diria, porque talvez não tenha outra coisa na sua vida que você se relacione dessa maneira. Que você vai lá, pega aquilo que não te agrada na sua cozinha, no seu banheiro, no quintal da sua casa, leva para o lado de fora da rua, fecha ali, né, amarra, volta para dentro de casa e tem a convicção de que miraculosamente, 3 ou 4 horas depois, aquilo simplesmente deixou de existir, porque ele saiu da porta da sua casa. Pronto. Nosso compromisso foi até o momento que ele nos incomodava lá dentro, a gente pôs na calçada. Agora passa 2 ou 3 dias sem coletar para você ver se a gente não fica com raiva do prefeito, com raiva do coletor, não sei o quê. Por quê? Porque ali começou a desagradar.
Então, a nossa relação com o que nós descartamos, que a gente aprendeu a chamar de lixo, precisa mudar. E, olha, ele some da nossa porta, mas não some do nosso planeta. Sim. Então, aí não é porque está longe da sua casa, foi para um lixão, não sei aonde, não tem nada a ver com isso, que não me afeta. Lembra da frase que eu disse do Martin Luther King? Aquilo que afeta o outro diretamente me afeta indiretamente. Então, até nesse momento, até onde eu sei, nós só podemos viver aqui. O Elon Musk ainda não conseguiu colocar a operação dele de colonização de Marte assim. Ainda não dá para mandar para fora, né? Mas, então, como a gente só vive aqui, se o dano é aqui em Goiânia, se é em Aparecida, se é em Catalão, se é no Maranhão, se é na Índia que estão fazendo isso, se é na França, onde quer que seja, afeta alguém diretamente, nos afeta indiretamente. Então, essa conta vai aparecer um dia se a gente não cuidar disso. Então, para mim, é uma questão racional também. Assim, não é uma questão de você é ambientalista ou não é ambientalista. Você é uma pessoa capaz de fazer sua higiene pessoal? Imagino que todos nós somos, então, né? Se você minimamente somos. Então, se você é uma pessoa capaz de fazer a sua higiene pessoal, o que você descarta do lixo da cozinha da sua casa, do quintal, do banheiro, também faz parte da sua higiene pessoal. Você não pode ser irresponsável com isso, porque isso vai te afetar indiretamente. Você pensa que, já parou para pensar que muitos casos de dengue, de uma série de outras doenças que tem em algumas cidades que ainda tem lixão, pode ser causado porque os lixões dessas cidades são um grande proliferador de mosquito, Aedes aegypti, por exemplo? Isso gera todo um problema sanitário, de saúde. Vai lá na saúde, não sei o quê, caso de dengue, não sei o quê, não sei o quê. Fica os leitos dos hospitais cheios, aí o que precisava talvez ser de fato uma situação de emergência necessária, né? Porque é uma doença às vezes grave. Poxa, aí o leito tá cheio, né? UTI não tem ali, aí tem que trazer para a capital, e aí você já tem deslocamento, aqui. Tem que trazer ambulância, motorista, e aquele problema, né? Um efeito cascata. Exatamente. Imagina que talvez os casos de dengue poderiam ser reduzidos ou até mesmo extintos na sua localidade se os polos de mosquito da dengue for extinto. Aí você fala assim, no meu quintal tá tudo certo, mas e o lixo que você botou lá fora, foi para onde? Sim. Alguém precisa saber disso. Então, agir responsavelmente. Ter 2 recipientes na lixeira de casa, eu não quero ter 2 latas de lixo, eu não tenho dinheiro para comprar 2 latas de lixo, eu tenho que comprar outras coisas. Põe 2 sacolas lá, velho. Põe um saco lá, esse saco aqui é o saco do lixo orgânico, gente, ó. Casca de banana, casca de ovo, resto de comida, a gente põe tudo aqui. É um saco que quase não faz volume, né? Se você colocar ele em relação ao saco do reciclado, por exemplo. Sim. Que ali vai. Papelão, caixinha, aí de fato o volume é um pouco maior, né? Eu tenho o hábito estou com o hábito, na verdade, mais recentemente, de guardar as tampinhas dos pets, né? Eu assumi o compromisso com uma senhora de que toda tampinha de pet que eu puder, eu vou pegar para ela, né? E que eu tava de paletó, troquei para vir aqui, né? Estar mais à vontade, mais confortável. Mas às vezes o bolso do meu paletó, esse bolso do lado direito, que é onde eu coloco, às vezes ele tá empapuçado, assim, sabe? O pessoal pensa que é alguma coisa, um carregador, dinheiro, sei lá o que seja, né? Quem dera fosse dinheiro. Enfia a mão, é só tampinha de garrafa PET. Estou falando isso porque faz um volume, né? Então, põe outra sacola lá para a garrafa PET, para o óleo, para o restante da lata do extrato do tomate. E esse você não precisa descartar todo dia, cada 2 ou 3 dias? Não, porque é um lixo limpo. Pode passar 1 mês, 2 meses lá que não vai incomodar, né? É um resíduo limpo, cara. Se você colocou ele ali com a devida cuidado, tirou o excesso, às vezes, ali de um extrato de tomate, um leite condensado, um creme de leite, você passou uma aguinha, não é lavar. Você passou uma aguinha ali para tirar o excesso, jogou no ralo da pia, põe lá. Ele é um resíduo perfeitamente limpo. E fazendo isso, você já está contribuindo demais. Mas eu faço isso e o coletor da prefeitura não faz. Isso é uma cadeia de responsabilidades. Eu não posso dizer que porque o outro não faz, eu não vou fazer a minha, né? Faz a sua. Até para você ter mais autoridade para cobrar de quem coleta, para cobrar de quem manda o recurso da coleta, essas coisas. E é também um pouco dessa coisa da nossa responsabilidade social, dessa coisa que eu estou te falando também de transformar interesse individual em benefício coletivo, na consciência de que aquilo que afeta o outro diretamente me afeta indiretamente. Então... E olha de novo o poder do coletivo, né? Talvez individualmente não dê volume suficiente para a gente ir lá e brigar com a prefeitura, né?
Mas se você vira junto da sua rua. Mas se você vira pro vizinho e fala, ô, pô, a gente podia fazer um movimento, né? Coloca a sua sacola, a minha sacola, bate na porta do vizinho da frente, daqui a pouco tá o bairro inteiro, ó. Precisamos da prefeitura aqui, porque estamos nessas condições. Não dá para fazer a mistura no meio disso, né? Aí, de fato, dá pra gente cobrar de forma coletiva. E aí todo mundo gosta, porque aí aparece o político aí lá pra tirar foto, pra fazer aquele barulho, ganhar uns votos, falar que fez, enfim, começa a movimentar. E aí aparecem os interesses, né? E que eu já vi, inclusive, Marquinhos, às vezes, em algumas associações, que as pessoas, inclusive, ficam com receio de falar quais são os seus interesses. Aí, chegando, de fininho, calado e tal, participa. Mas, às vezes, a gente precisa demonstrar, né? Às vezes, nós temos que falar. Poxa, meu interesse, eu tô aqui por isso. Consigo contribuir dessa forma. Alguém consegue me ajudar dessa outra? Pô, às vezes, naquele momento, eu não consigo te ajudar. Mas, às vezes, eu conheço alguém que consiga. E, assim, a gente vai criando esses ambientes, né, colaborativos. Eu penso, Cássio, que a gente precisa estimular as pessoas, primeiro, ao autoconhecimento. Às vezes a gente também está envolvido em causas que a gente não sabe por que se envolveu. Tem alguma familiaridade, alguma simpatia com aquilo, mas não sabe por que se envolveu. Então, estimular as pessoas ao autoconhecimento. Conheça-se, para que você saiba o que você quer, qual é o seu real interesse em estar envolvido, por que você gosta de tal coisa. Então, conheça-se. Conhecendo, não tenha receio, que também tem gente que é educada a não dizer quais são os seus interesses. Foi educado. Sim. É um tabu grande ainda dentro de casa. É um tabu, foi construído. Disseram para ele que dizer que ele tem interesse em alguma coisa é egoísmo. A igreja diz que você não pode ter interesse. A família tem um estigma com o negócio de interesse e tal. Nós não estamos falando aqui de pessoas interesseiras, né? Da relação de puxar o tapete de alguém em detrimento dos seus interesses. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando de interesses. É o que um formulador aí do pensamento econômico internacional fala, chamado Gregory Mankiw, que ele diz o seguinte: as pessoas reagem a incentivos. Então, todo mundo tem interesses e vai reagir a determinadas ações, né, incentivos. Então, entenda quais são os seus interesses em determinada coisa. Para que você possa chegar no espaço, que é o que você está dizendo, e diga, olha, eu estou envolvido nisso e eu tenho interesse nisso e nisso e nisso. Agora, isso também, Cássio, não é dissociado da forma de você, como é que você comunica isso, o momento que você comunica isso. Tudo isso faz parte de como você constrói os seus interesses, né? Entendendo que esses interesses são, de fato, construções. Você começa isso aqui hoje e as outras partes que também têm seus interesses vão dizer, olha, isso dá para ser atendido agora, isso não dá, isso nunca vai ser atendido. Sim. Até para você entender se você deve estar ali, se você deve ocupar sua energia com aquilo ou não. Então, eu acho que faria muito bem para a sociedade se nós ensinarmos as pessoas que é normal elas dizerem quais são os interesses dela, assim como é normal quem escuta, quem participa do outro lado, dizer assim, olha, esse interesse não vai ser contemplado agora, só vai ser contemplado no longo prazo, vai ser contemplado imediatamente ou nunca será contemplado. Sim. Porque se a gente não entender isso, a política vai ser sempre esse campo esquisito, onde a gente precisa dele, porque não tem ninguém que não precise, onde a gente precisa dele, mas o tempo todo a gente está negando, dizendo que não quer fazer parte desse jogo de interesses, né? E na verdade, é tudo colocado embaixo do tapete, né? Tudo acontecendo. E as negociatas acontecem de maneira obscuras, às 7, né, chaves, às vezes, né, escondido numa salinha. Aí, de vez em quando sai um gravador, filma, denuncia, né, delata aí o presidente, e aí vira um escândalo, né? Mas já vamos aproveitar, então, o momento de interesses, né? Para você que está nos assistindo, inclusive, é a hora de deixar aí, se você está gostando desse papo, né, o seu like, o seu comentário, hora de compartilhar com seus amigos, então, que é importante para o canal crescer. Mas, aproveitando esse momento dos interesses, Marquinhos, eu sei que, pô, você é um empresário, né? Estudou aí economia, esse conhecimento, e tem vários negócios. Conta pra gente, pra quem tá nos assistindo, e agora, como é que você ganha dinheiro, o que você negocia, o que você traz aí pra sociedade, pra encher o bolso também, pô, hora do jabá.
Vamos lá. Cara, eu contei um pouco, né? Eu estudava engenharia civil, fui lá, tranquei o curso de engenharia, fui me dedicar exclusivamente à comunidade, criamos o projeto Crisálida, fui estudar economia. À medida que a gente foi avançando nisso, eu tinha vários produtos formulados, sabia executar isso, ainda não tinha ideia de que isso eram serviços, né? Vamos dizer assim. E vivia por aí, cara, daquele jeito que você me conheceu, sempre ocupado, né? Participando de uma agenda, de um congresso, de uma atividade ou outra e tal. E tem uma música do Emicida que fala, que me define bem nesse momento, que é assim: vivia querendo salvar o mundo, mas a geladeira vazia. E eu acho que essa não é uma realidade minha. Acho que tem muita gente do mesmo jeito. Assim, já houve momentos que era literalmente desse jeito na minha vida, viu? Engajado para mudar o mundo, mas de geladeira vazia. E óbvio, nesse recorte da minha vida que eu estou me referindo, não era literal, mas era parecido, assim, né? Sempre muito. Não tinha abundância, mas Não, era muito tinha, mas não era difícil de abundante, fazer, né? né? Muito Sim. apertado. E você está sempre procurando outra coisa que resolva seu problema financeiro e aí para sobrar um pouco de tempo para você se dedicar àquilo que você gosta. Então, esse conflito é ruim de administrar, né? Então, vivia muito nisso. Depois que o tempo foi passando, aí eu saí da universidade, fui para participei de um projeto na Assembleia Legislativa, né, que era o projeto Politizar, na simulação parlamentar lá, foi uma experiência muito bacana. Depois daquilo eu fui convidado para trabalhar na Assembleia, trabalhei um tempo na Assembleia, tive uma passagem muito rápida ali na Secretaria de Gestão e Planejamento do Governo do Estado, e sempre envolvido com o projeto Crisálida e outros projetos. Fazia já muitas palestras inseridas nesse circuito de associativista, cooperativista e tal. E aí, em determinado momento, nessa quadra, um amigo muito querido hoje é um amigo muito querido, viu um dos conteúdos, falou assim: eu quero levar esse cara para falar num dos eventos nossos. Foi um evento lá em Recife. Eu já ia te perguntar se era aquele famoso que você foi, se não me engano, na Itália, Não, inclusive. esse foi ano passado, esse foi um encontro com o Papa Francisco. Foi um evento de associações e cooperativas de proteção veicular lá em Recife. Eu fui falar sobre a história do cooperativismo, do associativismo e tudo. Foram 2 dias de seminário. E a partir dali eles identificaram uma possibilidade de a gente estar fazendo ali relações governamentais para eles ali em Brasília, né? Estreitando laços com instituições, governos, autoridades, essas coisas. Aí começou a aproximar um pouco, né, entre o que você gosta de fazer, o que você se sente capaz de fazer, está apto para fazer, ou quer estar apto para fazer, e aquilo que paga as suas contas. Então, a partir daí começou a sair um pouco desse dilema, né? Então, a partir do momento que o Crisálida entregou muita coisa, nós conseguimos criar as cooperativas, desenvolver uma metodologia de trabalho para essas cooperativas, né? Transformar nada em um empreendimento econômico que seja viável, de longo prazo. Eles estão aí até hoje, já fazem 10 anos, né? A gente tinha mais ou menos o caminho das pedras, vamos dizer assim. Então, eu comecei a transformar isso numa espécie de consultoria, de gestão, planejamento, para projetos sociais. Então, eu fiz muita palestra por aí, Cássio, dizendo assim: qual é o segredo do seu projeto? Como que em 2 anos vocês conseguiram entregar para a comunidade, o conjunto habitacional, galpão de cooperativa, coleta seletiva, não sei o quê, né? Então, muita gente queria perguntar o segredo. Para mim não tem segredo, o segredo é trabalho. Então, mas tem o caminho certo para fazer o trabalho, né? Tem portas que a gente bate e dá certo, tem portas que a gente bate e dá errado. Então, entendi que eu estava sendo procurado para dar respostas para as pessoas nesse sentido. Então, formulei uma consultoria ali naquele momento, mas que leva tempo para isso engrenar. Quem está envolvido com projeto social também normalmente está envolvido com um orçamento pequeno, então ele tem que ou manter o projeto, ou vou pagar uma consultoria para um negócio que eu nem sei se vai dar certo, se vai me dar um resultado objetivo financeiro, né, do ponto de vista da arrecadação da entidade, do projeto e tal. Então, isso é inclusive um bate-papo, às vezes, para
um outro episódio, que é assim, nós precisamos profissionalizar o terceiro setor no Brasil, né? Trabalho dos captadores de recursos, dos elaboradores de projeto, isso precisa ser bem remunerado, porque se você tiver executivos bem remunerados, você tem condição de ter melhores entregas, melhores resultados, essas coisas. Mas como eu disse, isso é um outro momento. Aí eu fui entregando a proposta das consultorias para vários, alguns quiseram, outros não quiseram. Você trabalha de graça para muita gente, então eu falo, ó, gente, se você quiser se destacar em alguma coisa, trabalha de graça para muita gente, vai melhorando à medida que você vai entregando, não tem ansiedade. Além das ansiedades que já estão colocadas no dia a dia mesmo, a dificuldade naturais, né, de pagar a conta de água, luz, aluguel, não sei o quê. Convive com essas, não bota mais do que essa não, né? E aí estava colocado assim, esse desafio de arrumar um preço, encontrar o momento entre o preço da consultoria e a entrega, não sei o quê. Foi difícil emplacar, mas sempre insistindo. Ó, gente, eu tenho uma consultoria, não sei o quê. Quando chegou esse momento das cooperativas de proteção veicular, eu estava lá na relação governamental com eles e fui conhecendo, né, me relacionando com muita gente. Alguns foram apresentando assim, algumas demandas das suas questões. Eu disse, rapaz, esse negócio, acho que esse negócio é para mim. Aí eu comecei a falar, ó, gente, eu conheço bastante sobre o segmento, eu acho que você devia fazer isso, devia fazer aquilo e tal, e tal. Como é que você faz isso para me ajudar? Ele falou, ó, então tem. Aí eu falei, posso apresentar uma proposta de trabalho? Pode. Aí fui aprimorando as consultorias e elas foram transformando, ficando um pouco mais business, né, vamos dizer assim. Então, o meu caminho para cá é um caminho diferente, né? Eu sou um cara que sou formado do empreendedorismo social, essa é a minha raiz, conheço bem tudo isso, tenho uma boa vivência com isso, e à medida que estava lá, fui sendo trazido, né, para o empreendedorismo de negócios, se houver essa classificação, vamos dizer assim, né? E aí comecei. Então, tinha cliente no Rio Grande do Sul, tinha cliente em Minas, tinha cliente no Distrito Federal, e as consultorias começaram a virar. Veio a pandemia, né? A pandemia deixou todo mundo meio parado, algumas dessas quando eu senti que a gente ia agora nós vamos alavancar mesmo e tudo. Veio famoso voo de galinha, né? Veio a pandemia. Começou a subir, caiu. Fomos obrigados a cortar as asas, né? Aí muita gente suspendeu, com medo, com receio. E falei, o que vai ser agora? Aí a gente foi esperando, foi vendo o que ia acontecer. No final daquele ano de 2020, nós resolvemos criar a BR Clube Proteção Veicular. Então, reuni um pouco dessas experiências que eu já conhecia. Eu conhecia experiências muito exitosas e experiências que não são tão positivas, digamos assim. E tinha a minha própria experiência com os projetos, né, que a gente já tinha executado. Uma briga com as seguradoras tradicionais no mercado, SUSEP, né, aquilo se vale, se não vale. Confusão do caramba. Então eu conhecia bem esse debate, tinha essa outra background de gestão, planejamento, de perspectiva. E falei, vamos criar uma dessas. E fizemos a BR Clube, Clube de Benefícios. E fui para a BR Clube. Naquele ano da BR Clube eu não me dediquei a outra coisa que não fosse o primeiro ano da BR Clube, né, a própria BR Clube, e algumas atividades do Crisálida que já estavam programadas para o ano seguinte, mais nada, não fiz mais nada, porque eu entendi que eu tinha que estar completamente dedicado àquilo, né. E à medida que a BR Clube foi se colocando, né, foi dando certo, vamos dizer assim, a gente foi procurando outros espaços associativos, né, alguns deles apresentados por você, diga-se de passagem. Eu te procurei para isso, né, para me dar uma referência nisso. E a consultoria começou a virar referência. Só o Marquinhos lá, além da empresa dele e tal, ele tem uma consultoria lá que ele pode, às vezes, implementar práticas que ele colocou lá na sua. E agora eu tinha testado na minha própria experiência. Tinha validado dentro de casa, exatamente, né? Porque eu falo assim, cara, por que eu dei uma ideia tão boa para aquele cara e ele não quis executar? Uhum. E depois, quando eu trouxe isso para dentro do processo, eu disse, eu já sei porque ele não quis executar, entendeu? Porque às vezes o time é difícil de fazer a gestão de recursos humanos do time, é difícil fazer a operacionalização disso, ou tem uma própria dificuldade de natureza de liderança. Às vezes está usando outro sistema e tem que fazer uma modificação e não dá. Então eu fui entendendo também algumas coisas
que eram ideias que eu considerava boa, que é vamos dizer, uma presunção que todos nós temos, né? Eu tive uma ideia, eu acho que ela é boa, né? Confunde um pouco isso, né? A gente precisa entender que a gente tem uma ideia, Cássio. A ideia, ela é como se fosse um repolho, sabe? Uma cebola, ela é cheia de camadas, assim. Lembra da Origem? Do filme A Origem? Ela é uma ideia. Você teve uma ideia, você sentiu que aquela ideia é boa. Mas certamente a gente precisa trazer mais gente para perto da gente para ir tirando as camadas, porque tem muito da ideia que é só roupagem. Eu gostaria que fosse assim, gostaria que fosse assado. Mas a essência da ideia que é o principal. É isso que a gente tem que... É por isso que a gente briga. A gente não briga pela forma. É a essência da ideia que tem que ser mantida. Então, trazer gente para perto da gente, ou contratar consultorias, ou cursos que nos oriente a nos concentrar na essência da ideia, eu penso que é o que pode ser a chave para o seu negócio. Porque às vezes a gente está brigando pela forma e tal, e não pela essência da ideia. Então eu fui entendendo que algumas coisas da consultoria que eu tinha desenvolvido tinham que ficar mais apegadas na essência da ideia do que na forma e tal. Então, acabou que a BR Clube foi uma construção muito positiva e ela acabou sendo essa vitrine para a própria consultoria de negócio. Então, eu comecei a ser procurado por mais pessoas que queriam ter experiências mais exitosas no seu negócio, no planejamento, na execução. E agora, eu também conhecia todos os passos, né? Que é isso, fazer o seu plano de negócio, mas depois que você está com o plano de negócio debaixo do braço, sem nenhum dinheiro, o que você faz? Vai para onde? A quem você recorre? Com quem você fala? Ou o contrário, eu consegui o dinheiro, mas não tenho nenhuma estratégia. Certamente quem é empreendedor há mais tempo já teve essa experiência de ter o dinheiro no caixa, saber que quer crescer e não saber o que fazer para crescer. Então isso não é uma coisa rara de acontecer. Então eu fui conciliando todo esse negócio e fui aprimorando, eu acho, a nossa consultoria. E isso é assim que eu vivo. Então, respondendo objetivamente, né, nós temos ali a BR Clube Proteção Veicular e temos a nossa consultoria de negócios, e ao redor dessa consultoria está sempre surgindo ali outras possibilidades de negócio. Tem as minhas palestras, que eu sempre já fazia antes da pandemia, e faço agora também, que também são uma fonte de recursos. Então, se você quiser, me chama aí que eu vou lá. Já vamos deixar aí embaixo aqui os contatos, né, do Instagram aí, para a turma seguir também e ficar atento às oportunidades aí dos benefícios. Tem algumas coisas que eu estou desenvolvendo, tem muita coisa no forno, cara, muita coisa boa, assim, algumas já estão mais encaminhadas, outras nem tanto encaminhadas assim, mas são ideias que eu estou debulhando, né, para chegar nessa essência e tal, mas tem muita coisa aí no forno, muitos outros negócios que a gente tá planejando. Tem uma outra coisa que eu faço também, que é uma coisa legal, isso não paga as minhas contas, mas de vez em quando entra ali como um corrozinho ou não, sabe? Quer fazer, essa você não vai, essa acho que você não sabe. Será? Conta pra gente aí, o que é essa? Celebrar Curioso. Casamentos. Você sabia disso, não? Não, essa não. Essa é novidade pra mim. Mas isso eu faço como hobby. Você sabe o que eu descobri recentemente? Que hobby... Mas você faz como mestre de cerimônias? Como celebrante lá mesmo. Celebrante mesmo? Celebrante do casamento. Não sabia que você tinha essa aptidão, não, Marquinhos? Então isso não paga as contas, mas é um trem que eu faço como hobby mesmo, sabe? E eu descobri que todo hobby é bom, gente. Mas aquele hobby que você consegue gostar de fazer, ainda consegue ganhar um trocadinho em cima disso, é bom demais, viu, Cássio? Não, e num momento de felicidade plena, né? Plena. Porque uma coisa é quando os casais estão se unindo. O complicado, Marquinhos, é o advogado depois, né? do divórcio, entendeu? E é tão complicado que ele ganha muito mais do que um celebrante, tá? Então, sim. Mas eu faço isso como hobby mesmo, assim. Eu sempre gostei muito de escrever, eu gosto muito de poesia, né? Não me considero... Escrevi um livro, né, na pandemia, um livro infantil para crianças, chamado O Dia que a Terra Voltou a Sorrir. É quase como um atrevimento, porque eu não gosto de escrever, mas não me atrevo a dizer que sou um escritor, assim e tal, né? Agora tem chat GPT aí, essas coisas, para ajudar um pouquinho também. Muita gente gosta daquilo que a gente escreve. Eu gosto muito de poesia, tem algumas poesias autorais, quem sabe um dia isso se transforma num livro ou não.
E é uma coisa que eu gosto. Então, assim, eu fui convidado inicialmente por alguns amigos. Você fala bem, você gosta de escrever, faz parte da minha trajetória, do meu romance e tal. Vou chamar você para celebrar o nosso casamento. Então, um privilégio enorme. Aí eu fui lá e fiz. Que bacana. Aí fiz outro. Depois o pessoal viu a foto, começou a procurar. Como é que é? Como é que funciona isso e tal? Eu falei, vamos lá, vamos combinar e tudo e tal. E vai. Vai expandindo às vezes. E empreender é isso, né, Marquinhos? Porque às vezes a gente tem a ideia que a gente acha que é a ideia perfeita, como você colocou, mas ela é o repolho, a cebola cheia de camadas. E às vezes surgem os negócios que a gente, de maneira inesperada, nem planejou e o negócio às vezes acontece. Claro que, estatisticamente, é um número muito reduzido de negócios que dão certo assim, sem planejamento. Mas, brilhantemente, em alguns casos, o negócio vai naturalmente acontecendo, né? Às vezes mais pela performance do empreendedor do que pelo próprio negócio. Pela bagagem, às vezes, né? Pelo preparo. Porque, poxa, se fosse a primeira ideia, provavelmente não teria dado certo, mas como é uma situação de sucessivas tentativas, outras às vezes não deram certo, outras estão no meio do caminho, mas a gente de encorpar e de ganhar casca, né? O pessoal na FAD fala muito isso, a gente vai ganhando casca, né? Experiência. Às vezes o negócio acontece. É o que muitas das vezes empresários, né? A gente olha alguns bilionários que falam que o dinheiro atrai. Mas não é só dinheiro, né? A experiência ali por trás, as conexões, pessoas que às vezes ele pode trazer, ligar, apresentar, pedir ajuda. É um ecossistema como um todo que acaba realmente fluindo ali por conta dessas situações. Então, eu acho que é o que eu estou dizendo, né? À medida que você vai se inserindo nesse espaço, com a liberdade de você criar, de você fazer a autocrítica a si mesmo, você tem como ir percebendo elementos que você pode trazer para o seu negócio que não são muito, muito bons, elementos que você pode eliminar do seu negócio e por aí vai. Eu acho que a primeira coisa que você precisa saber é por isso que eu disse que é o autoconhecimento, se descobrir como empreendedor. Por exemplo, esse negócio do celebrante, se você me chamar para fazer o seu casamento de graça, eu vou. Né? Então, assim, do ponto de vista do resultado, isso não é viável, né? Mas, assim, eu quero dizer, isso é uma iniciativa empreendedora. Se vai virar um negócio ou não sei, é mais como um hobby para mim, né? Para responder a tua primeira pergunta lá sobre o que eu faço. Mas por que eu estou dizendo isso? Que às vezes você tem uma ideia de negócio, por exemplo, quando a gente faz um plano de negócio na consultoria, eu sempre digo assim para o cara, ó, eu vou te dar esse plano de negócio, vou te dar assim, né? Não vou me entregar o seu plano de negócio. E você tem, às vezes, 1 ano e meio, às vezes até 2 anos, aí vai depender do plano contratado, para voltar aqui e nós refazemos o que for necessário refazer. Por quê? Porque eu tenho certeza que em 1 ano, ou 1 ano e meio, 2 anos de negócio, você vai perceber que tem coisas do seu negócio que você achava que era e não é. Sim. E tem vezes, Cássio, que o cara descobre que aquele não é o negócio dele. Ele se descobre como empreendedor. Então ele fala assim, não, eu sou um empreendedor, eu quero empreender, eu quero estar no mundo dos negócios, eu quero ter o meu negócio. Mas eu não gostei foi dessa experiência. Eu sinto que se eu tivesse num outro segmento, eu poderia fazer melhor. Então, é por isso que às vezes você conhece um cara hoje que ele tem uma oficina mecânica, amanhã ele tem uma barbearia, daqui a outro dia ele tem uma garagem de revenda de veículos, outro dia ele está envolvido com uma confecção, e ele ainda não encontrou o negócio dele. Ou então, às vezes, ele se encontrou em todos esses, se ele conseguiu manter todos funcionando, se ele conseguiu sair. O que eu estou querendo dizer, que eu estou fazendo mais ou menos com esse negócio da celebração dos casamentos, que assim, isso é uma tentativa de uma iniciativa empreendedora. Né? Então, todo mundo tem toda a liberdade de ter uma iniciativa empreendedora. Se isso vai virar um negócio ou não, depende de quanto você se dedica para isso, como é que você aprimora essa ideia, que tipo de recursos humanos e financeiros você consegue atrair, qual que é o planejamento que você faz para isso. Né? E só aconteceram mais vezes porque você tomou a iniciativa de fazer o primeiro. Aceitou o primeiro, né? Que eu imagino que lá atrás você deve ter pensado, putz, não faz o menor sentido fazer um troço desse. A hora que, antes um pouquinho ali, aqueles 5 minutos antes de começar, bateu o frio na barriga e falou, quero sair correndo, não quero fazer esse negócio não. Quem foram os malucos que me chamaram para isso? Então, mas aconteceu. E talvez fazer o segundo, o terceiro,
Claro que sempre dá o friozinho na Com barriga, mas certeza, né? Você está fazendo parte da vida de alguém, né? Eternizando o momento de alguém, né? mas aí você olha para trás, poxa, lá no primeiro eu fiz assim, eu queria que fosse melhor nesse sentido. Acho que agora pode ser um pouco melhor nesse aspecto. E aí vai se ajustando, né? Acho que é um pouco, a vida é um pouco assim É também, sim, né? a vida é assim, os negócios são assim, isso é feito de contradições, né? A gente não pode ter a presunção de que a vida vai ser perfeita e que nós vamos tomar todas as decisões Sim, corretas em todos os momentos, né? No negócio, na vida pessoal. Por isso que eu falei que também a gente precisa se livrar das ansiedades, né? Nos negócios. Escolha se preocupar, sim, se você puder, né? Se não puder, procura ajuda. Mas escolha se preocupar com aquilo que exige a sua preocupação de fato. Porque à medida que você esforça a sua ansiedade com outras energias, isso termina te atrapalhando. Eu digo sempre que você tem que ter bons indicadores de resultados no seu negócio, cria seus indicadores de resultados para você ver se você está... E o indicador de resultado não é o que vai só de resultado positivo, é um indicador de resultado. Pô, esse mês foi negativo, mas foi negativo por conta disso, por conta disso, por conta disso. Nós erramos, nós crescemos, nós reduzimos, nós ampliamos, nós estacionamos, prospectamos. Então, ter um indicador de resultados é importante para que você possa tomar as iniciativas para o negócio ir bem. Mas uma coisa importantíssima para o negócio ir bem é que o empreendedor também tem que estar bem. Então, entender que o autocuidado, no caso do empreendedor, ele é uma questão do negócio também. Investir no autocuidado, no caso do empreendedor, investir na sua saúde emocional, na sua cabeça, também é estratégico para o seu negócio, para que você possa tomar, sabendo que você está numa posição de tomada de decisões, tomar as decisões de maneira mais assertiva possível. Se você está num negócio, tem no mínimo uma pessoa que depende de você, sim. né? Que é o seu funcionário, seu colaborador, sua família, alguém mais próximo depende de você. Se você tem um negócio de MEI para micro, você já tem uma cadeia de pessoas que dependem de você. Então, estar bem para tomar boas decisões é uma questão estratégica, inclusive para o seu negócio. Marquinhos, e aí eu acho que a gente chegou num ponto legal aqui do bate-papo, que assim, as pessoas, eu sei, mas as pessoas não sabem, né? Você como celebrante aí de casamentos, é um cara casado. Uhum. Tem uma pessoa, né, à sua espera todas as noites em É casa. verdade. Como é essa relação, esse apoio? Que, poxa, né, em muitos momentos a receita tá muito curta, às vezes não dá para fazer uma viagem que a esposa, né, pensou, gostaria de fazer, às vezes não dá para ir num restaurante, né, mais chique da cidade e, né, precisa abrir mão em algumas situações. Como é que você enxerga essa relação de apoio dentro de casa? Cara, isso aí é fundamental. Ter o apoio dentro de casa é fundamental para, primeiro, voltando nessa questão que eu falei, você está bem. Então, ter o apoio dentro de casa faz parte do seu autocuidado. E você também não só está bem, mas está entusiasmado, né? Está cheio de ânimo para aquilo, para os desafios que você está se colocando para fazer da porta para fora. Então, quando você for escolher seu companheiro, sua companheira, a pessoa com quem vai dividir a vida, é importante que isso seja feito num ambiente de muita transparência, que vocês possam compartilhar antes sonhos, visões, perspectivas, para que quando vierem os momentos de desafio, e não é se eles vierem, é quando eles vierem, é uma questão de tempo. E às vezes eles vêm um atrás do outro, e às vezes o que vem na sequência é pior do que nós acabamos de sair. E vocês possam se lembrar sempre dos compromissos que vocês fizeram um com o outro, né? No caso, eu e a Lara, do que nós fizemos um com o outro, que nos mantém na caminhada, né? Nos mantém juntos, nos ajuda a ser apoio um do outro nesses momentos difíceis. Eu penso que uma coisa que é capaz de minar as energias, o entusiasmo de alguém é quando ele tem 1 milhão de desafios do lado de fora para lidar com eles e volta, tem mais 1 milhão de desafios ali dentro para que ele possa lidar. Então, esse é um empreendedor que às vezes tem uma ideia boa, tem um negócio bom, tem potencial, mas que todas as energias dessa pessoa estão sendo roubadas, né? Porque não houve esse alinhamento, né? Uma questão de planejamento de natureza emocional mesmo. É só, vamos sentar aqui nós dois, eu vou tomar tal decisão, essa decisão tem tal implicação de tempo,
Isso significa que eu vou ter menos tempo nos próximos 2 anos, nos próximos 3 anos, nos próximos 4 anos. Está tudo bem para você? Nós tomamos essa decisão. O resultado disso pode ser esse, pode ser esse, ou pode ser esse, ou pode ser que não dê nada. Como é que você avalia isso? Então, ter um ambiente na relação onde você possa tratar isso com muita transparência é muito importante, porque isso é definidor. Você tanto começa livre para fazer voo de cruzeiro, a pessoa dizer assim, não, estou contigo e não abro. Estou contigo, mas acho que a gente precisa rever aqui. Acho que a dedicação tem que ser mais ou menos essa, eu preciso disso e tal. No relacionamento a dois, que é como a pergunta que você me fez, tem uma disciplina, que é uma disciplina interessante, que é entender qual que é a linguagem de amor do outro, né? Então, convencionou-se por aí, tem um escritor que escreve sobre isso, né? Sobre 5 linguagens do amor. Então, nem sempre a forma como eu amo é a forma como o outro se sente amado, né? Então, isso pode ser responsável por muito ruído de comunicação e sentimento nas relações. Então, investir tempo também em saber qual é a linguagem de amor do outro é importante. Então, por exemplo, tem gente que a linguagem de amor é palavra de afirmação. Ele ouvir do outro o tempo inteiro que eu te amo, você faz bem para mim, não sei o que e tal. Então, ele se sente parte disso quando ele ouve palavras de afirmação. O outro já não se sente assim. Para ele isso é só palavras. Então, para ele... Para alguns tem que dar uns mimos, uns presentes. Para outros tem que levar para jantar, tem que levar para viajar. Para outros é tempo de qualidade, é investir no tempo de qualidade. Pode até não ser muitas horas seguidas, mas aquele tempo foi um tempo exclusivo. Então, eu acho que você ter um ambiente na relação, uma relação onde você constrói esse ambiente, eu acho que isso é fundamental e estratégico. Não só para o mundo dos negócios, mas para a vida mesmo, porque a vida ela é feita de projetos, né? Uma hora o projeto é uma mudança de emprego, uma hora o projeto é uma formação, um título, é uma pós-graduação, uma hora o projeto é abrir um salão, outra hora o projeto é mudar para um salão maior, outra hora o projeto é o filho, outra hora o projeto é trocar de carro, trocar de casa. Então, a vida é feita de projetos e ter ao seu lado alguém que você possa construir esse ambiente de muita transparência e de parceria, sabendo que uma hora você dá, outra hora você renuncia também para que você possa apoiar o projeto do outro, é fundamental. Sem isso, se você não tem uma relação dessa natureza, trabalhe para que você tenha. E se você sentir que não é com essa pessoa, então eu sinto muito. Vai ser muito melhor se vocês deixarem cada um correr o seu caminho, até que vocês encontrem esse parceiro, que é um parceiro da jornada da vida, né? Ele vai ser seu parceiro para os projetos pessoais de vocês, para as realizações de natureza pessoal, mas também para as suas realizações nos negócios. Eu penso que é por aí. Ou às vezes não é bom agora, mas às vezes lá na frente existe um reencontro, né? Que pode às vezes tem acontecer isso, claro, também. Claro, uma pausa faz bem para tudo, né? Sempre fazer uma pausa, dar uma respirada, dar uma repensada, dar uma realinhada, faz bem para o que você está empreendendo. Mas assim, eu entendi que na tua pergunta eu queria saber assim, se é difícil, se tem percalços, né? Não sei o quê. Sim, não, excepcional. Respondeu de maneira brilhante aqui, Marquinhos. E eu quero aproveitar e te fazer a pergunta especial do podcast, porque não dá para sair, né, te deixar ir embora sem antes de fazer essa pergunta que todo mundo gosta sempre de esperar aqui. Certo. Você se considera um investidor mais conservador, mais agressivo? O que você tem feito com o seu dinheiro aí para esses projetos, esses planos, a esposa, as empresas? Por que você, né, tanto trabalha e quer guardar essa grana aí? Conta pra gente que está nos assistindo. Cara, eu tenho aprendido a ser mais conservador. Então já respondi, né? Porque eu tenho um estilo mais agressivo. Mas como todo bom investidor sabe, o mais importante é você diversificar os seus investimentos numa carteira de investimentos onde você possa ter um pouco do seu perfil em cada uma das categorias. O perfil mais conservador, mais moderado e mais agressivo. Então eu estou vindo, né, por esse lado um pouco mais conservador para garantir que a gente sempre tem uma coisinha, né, Cássio? Até porque empreender está exatamente no topo de risco, né? Exatamente. É exatamente o tipo de negócio mais arriscado do mundo. Ele pode dar muito certo ou muito errado, né?
isso é da essência, né? É da essência do empreendedor, né? Sim. Tem a palavra original, né? Que é vou me atrever aqui, os professores de francês me perdoem, que é o entrepreneur. Significa que não é uma palavra assim que tem a tradução mesmo, né? Mas nós traduzimos aí para o empreendedor. Significa que é aquele que toma risco. Ou seja, quem é o empreendedor? Empreendedor é aquele que está constantemente correndo risco, né? Sim. Então, empreender é saber que você vai lidar o tempo todo com essa coisa do correr risco. Quem não quer correr risco, se você não é uma pessoa que não tem, às vezes, um emocional preparado para correr risco, não sei o quê, não é do seu perfil, você não gosta, talvez o ser um empreendedor não seja para você. Talvez não seja, né? Ou talvez você vai descobrir um empreendimento onde não se corre risco. Eu ainda não sei se existe, mas... Pô, às vezes pode ser o intraempreendedor, pode vezes ser. dentro de uma empresa É verdade. que não necessariamente ele é o tomador sócio, principal de né? risco. Exatamente. Mas ele tem a atitude de empreendedor, exatamente. né? Aí isso eu acho que é uma coisa para a vida, que eu acho que a gente precisa entender que a vida exige da gente atitude. No que você estiver fazendo, seja lá no seu cargo como concursado, no seu cargo político, seja lá o que você estiver fazendo, eu acho que a vida ela exige da gente atitude. Então, eu acho que ter uma cultura empreendedora é ter uma cultura, uma sociedade de pessoas que não se furtam, né? Não fogem das atitudes, elas olham para o risco. Correr o risco não é ser um inconsequente também, embora às vezes no mundo dos negócios a gente toma umas decisões que se a gente pensasse um pouco mais não tomava, mas não é ser um inconsequente, é olhar para os riscos e ter a decisão de se planejar para enfrentar os riscos sem ter a certeza do resultado. É quase como se fosse um negócio de fé para quem tem alguma religião, né? Dá o passo e vai, meu irmão. Se vai abrir a água, se você vai caminhar por cima dela, à medida que você vai dando o primeiro passo que a coisa se resolve. Então eu venho desse caminho, Cássio. Eu acho que tenho um perfil mais agressivo. Estou me educando para ser mais conservador, né? Porque antes era quase que tudo ou nada, né? Sim. E tem os planos aí para os meninos? Estão Cara, tem planos. Eu estou sendo muito cobrado, né? Recentemente a pressão está aumentando cada vez mais, né? Então, assim, talvez para o ano que vem, né? Assim, acho que o projeto o ano que vem sai do papel. Você aguenta a caminho. Tá, você aguenta a caminho. Pelo menos a gravidez ano que vem, acho que sai do papel. Poxa, Marquinhos, papo brilhante, sensacional. Tô, assim, satisfeitíssimo. Para quem está nos assistindo em casa também, eu imagino que tenha gostado muito. Queria que você deixasse a mensagem final aqui para a turma que está nos assistindo até agora, que vai deixar o like, o comentário, vai acessar seu Instagram aí também para te conhecer um pouco melhor. O que você quiser dizer aqui para essa câmera e para quem estiver nos assistindo. Não, primeira coisa, eu quero te agradecer pelo convite. É um privilégio enorme estar aqui com você. É um amigo de longa data, muito querido, que já me inspirou em muitas decisões. Você sabe disso, eu já falei isso para você. Muitos anos atrás, assim, eu olhava, ouvia você falar de maneira muito entusiasmada sobre esse mundo dos negócios e tal. Você sabe disso, você visitava, compartilhava sua experiência com gente, o negócio é empreender e tudo. E eu sempre olhei com muito entusiasmo. Eu sempre olho, Cássio, para alguém que fala de maneira apaixonada sobre qualquer coisa. Então, você pode me oferecer um artesanato de arame na praça. Se você me apresentar ele de maneira apaixonada, eu pago. Não tem jeito. Só não pago se eu não tiver dinheiro, se o cara não aceitar Pix, se eu não tiver saldo na conta. Mas eu te via muito entusiasmado falando sobre esse mundo, né? Então, quando eu tomei a decisão de dar esse passo, né, de fazer essa transição, né, um pouco mais para os negócios, a minha principal referência em termos de engajamento nesse universo era você. Que isso, então, eu vou ficar arrepiado aqui, cara. Então, em primeiro lugar, é te agradecer por isso, te agradecer pelo exemplo que você nos deu anos atrás com o seu engajamento, pela sua trajetória, pela coragem de tomar as decisões que você tomou assim, ao longo da sua trajetória. Eu sei que algumas decisões não foram fáceis, e não são mesmo,
mas a gente nunca tem ideia de quantas decisões que a gente toma, às vezes, inspiram as pessoas. Alguém em algum lugar está olhando o que a gente faz. E não estou dizendo que eu estou sempre vendo, mas eu quero te agradecer por todo o exemplo que você já deu, não só a mim, aos nossos amigos queridos, que você conhece também, e que se espelham de alguma forma no seu engajamento, na sua trajetória. Agradecer o privilégio do convite aqui do programa, do episódio, estar aqui, conhecer, né? Eu já vi que outras pessoas passaram por aqui e estava muito curioso para conhecer como é que era esse bate-papo. Meu primeiro podcast, assim, faz tempo que eu vejo muita gente participando de podcast aí, e eu falo, ó, deve ser legal. Então, nem sei se eu cumpri bem o meu papel aqui e tal, mas fui falando assim meio que aleatoriamente. Mas a primeira coisa que eu queria te dizer era meu muito obrigado por isso, pelo seu exemplo e pelo convite. Segundo, dizer para quem está nos assistindo, acredite nas suas ideias. Acredite nas suas ideias. Não se apaixone por elas, mas acredite nas suas ideias. Não mate as suas ideias a despeito das suas condições. Assim, eu sou um cara, Cássio, que vim de um contexto de extrema pobreza. E eu não vou dizer que fazer o discurso da meritocracia, olha, se esforça que vai dar certo, você busca que no seu mérito você vai ser recompensado. Para mim não é por aí. O que eu quero dizer é que acredite nas suas ideias, acredite nos seus sonhos e não desista deles. Assim, né? O professor Clóvis de Barros, citando o livro como é que fala? Assim falou o Zaratustra, acho que é isso, que fala, né, que ele diz, olha, demore o tempo que for para tomar uma decisão, mas não, depois que você tomar essa decisão, não volte atrás ante a nenhum pretexto, porque o mundo tentará te dissuadir. E eu acho que eu convivo com essa frase todos os dias, cara, e sempre foi assim desde o começo da minha vida. Então eu venho de um lugar onde as pessoas não são estimuladas a sonhar porque as condições não nos eram favoráveis. Como é que você vai sonhar? Você é pobre, você não tem sua casa, chove dentro da sua casa todo dia, você come café com farinha de manhã, você não tem um bolo de aniversário para você celebrar com o irmão, você acende uma vela dessas de vela que a gente acende quando vai para a igreja, ou quando vai para o velório, ou quando falta luz, põe em cima de um cuscuz e celebra um aniversário. Então, isso são episódios da minha vida mesmo. Eu tenho colegas muito preciosos que eram talvez, tinham potenciais, eu acho, muito maiores do que os meus, e se perderam ao longo do caminho porque a cultura, né, e as condições não permitiam que eles acreditassem nos sonhos. Então, eu sinto que eu sou um obstinado, sou um sonhador, assim, daqueles patológicos mesmo. Eu vivo sonhando o tempo inteiro, estou sempre com um sonho. Estou sempre com um projeto, você sabe disso, estou sempre executando alguma coisa. E eu tenho tido a graça da vida de conseguir executar algumas coisas que algumas eu tenho planejado, outras eu nem planejei e elas aconteceram, cara. A viagem lá para o encontro com o Papa Francisco, por exemplo, foi um convite. Você imagina que um cara do interior do Maranhão, da periferia do Brasil, já imaginou um dia que receberia um e-mail do Vaticano dizendo, você foi convidado para contar um pouco da sua trajetória de combate à extrema pobreza aqui num congresso internacional com o Papa Francisco. Isso não é uma coisa que se sonha, né? Assim, pode sonhar, mas não é uma coisa factível, né? Tomar iniciativa, né? Então, assim, e continua firme que as coisas acontecem. Exatamente. Né? Então é isso que eu quero dizer para você. Sonhe, acredite nos seus sonhos, trabalhe por eles, planeje, faça as revisões que precisar fazer, desista, faz uma pausa e depois retoma, mas não desista daquilo que você tem aí no seu coração e acha que é uma ideia importante. Não precisa ser para os negócios, que seja para a sua vida. Não desista disso, daquilo que você acredita que é uma coisa importante. Trabalhe por isso. Acho que essa é a principal mensagem que eu posso deixar. E acho que a minha própria trajetória me inspira a dizer isso para outras pessoas, né? Acredite nos seus sonhos, acredite nos seus projetos, não se apaixone por si mesmo, porque isso é um problema, tem uma diferença muito grande entre acreditar e se apaixonar por si mesmo. Traga para perto de você pessoas que podem te ajudar a executar e a chegar
nesse lugar e ajude a realizar o sonho de outras pessoas. Vou encerrar com essa frase que eu gravei para o Instagram essa semana, que é uma frase do Rabino Hillel, que é um rabino que viveu antes de Cristo, e ele dizia o seguinte: se eu não for por mim, quem irá? Se eu for só por mim, quem serei eu? Se não agora, quando? Então eu penso que essa frase é uma frase para a vida. Sonhe. Se você saiba que o principal ativista das suas causas é você mesmo, não espere o governo, não espere as pessoas mais próximas de você, pai, mãe, irmã, irmão, esposa. Às vezes você vai ser o profeta do óbvio mesmo. Então, você é o seu principal ativista. Então, vá por você, mas não vá só por você. Ao longo da sua jornada, vá ajudando a realizar o sonho de outras pessoas. À medida que você vai fazendo isso, essas pessoas vão se comprometendo com você, você vai sendo muito feliz em realizar o sonho de outras pessoas. É uma coisa que o Adam Smith fala na teoria dos sentimentos morais. Então, vá por você, mas não vá só por você. E, se não agora, quando? Se a iniciativa depender só de você, não espere um momento apropriado. Se não agora, quando? Essa é a hora. Nós já temos outros poetas que já escreveram aqui. Sim. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Marquinhos, sensacional. Bom demais, meu amigo, te receber aqui. E para você que está nos assistindo aí até agora, muitíssimo obrigado pela audiência. E a gente se vê aí nos próximos episódios. Um grande abraço. Valeu!